Aleluia, amém? Graças e paz, amados. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas. Hoje nós queremos iniciar mais uma vez o nosso culto de adoração a Deus. Embora seja mais um culto, nós queremos fazer desse lugar um lugar de experiência única, onde nós possamos adorar o nosso Deus de uma forma que a gente nunca adorou. Que nós possamos demonstrar o nosso amor por Ele de uma forma mais forte e mais intensa. Então eu quero convidar você que está nos assistindo da sua casa, que nesse momento você possa se desprender de qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer distração, e você só fique atento em nós, porque nós estamos aqui como igreja para adorarmos ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a você pegar a sua Bíblia, abrir em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Te amamos, Jesus, te amamos, Pai. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quero ler contigo. Diz assim a palavra de Deus. Louvemos a Deus. Louvemos ao Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Fabrício, como assim esperança viva? Como assim esperança viva no meio de tanto caos, no meio de tanta crise? Querido, a minha esperança viva é que nesse tempo onde nós, por mais que estejamos em casa, confinados, mas eu creio que tem muita gente nesse momento entendendo o valor poderoso da presença de um pai, o valor poderoso da presença de uma mãe, o valor poderoso da presença de um filho, e essa esperança viva que alimenta o meu coração. Porque se a gente for olhar para a parte negativa, para as crises, para as coisas ruins, querido, a gente vai desanimar, a gente vai parar. Mas quando a gente olha para os planos de Deus, que são tão maiores do que os nossos, são planos tão altos que a gente não consegue nem chegar à superfície, a gente crê que há um plano de Deus para a igreja dele. E Deus está forjando o caráter da sua igreja. Uma igreja que Ele quer levar para o céu, pura, adornada, limpa e preparada para ter um encontro com Ele. Porque o reino de Deus está vindo. Ele vem ao nosso encontro, amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Querido, enche o teu coração com a presença dEle. Comece a dizer palavras de amor, de carinho. Comece a dizer o que Deus é para você. O caráter de Cristo em você. Comece a falar, querido: Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és incrível, Pai. Não há outro como Tu. Tu és sublime, Tu és incomparável. E eu te amo, Jesus. Eu te amo porque Tu é o Verbo, Senhor, que se fez carne, habitou no meio de nós, deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória, e veio a esse mundo para morrer em meu lugar, me tirar de um lugar de trevas, de puro lixo, e fazer reinar contigo. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o vencedor, e junto contigo somos bem mais que vencedores. Então, Senhor, somos gratos, e nesse momento queremos Te adorar, queremos dizer quem Tu és, e chamamos, Senhor, a Tua presença aqui nesse lugar. Chamamos, Pai, o Teu Santo Espírito. Inunda esse lugar, inunda a casa do meu irmão, para que, Pai, hoje nós possamos ter uma noite incrível. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor.
te amamos, Jesus. Filho de Deus. E te chamamos, Pai. Vem nesse lugar. Oh, vem. Oh, vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, oh, Cristo, Filho. Oh. Te convidamos, Senhor. O lugar de honra é seu. Oh, vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, oh, Cristo, Filho. Oh, vem, oh, vem. Oh, vem, Senhor Jesus. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, 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 não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que adorar. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Te adoramos, Jesus. Te adoramos até que o Senhor venha. Te adoramos. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Adorar, 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 adorar e não me conformar. Adorar, 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 adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa. Enche a casa, Jesus, com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono,
ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Te damos glória, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória. E o domínio, seja o domínio pelo século dos séculos. Cante com toda a força, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és poderoso, Pai, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Te amamos, Jesus. Te amamos, Pai. Porque, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és incrível e incomparável, Jesus. E nós queremos, Senhor, clamar, invocar esse nome. Esse nome que é poderoso, está sobre todo nome. Nome que cura, que liberta, que salva. És Tu, Jesus. Yeshua, 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 o nome que cura, o nome que liberta, o nome que salva, o nome que é poderoso, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo
O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tu és o mais belo entre milhares, Senhor. Seja honrado nesse lugar. Te reverenciamos, chamamos a tua atenção, Senhor. E dizemos, Pai, que não há outro como tu, porque tu és o único Deus, digno de toda a honra e adoração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Yeshua. Levante suas mãos e glorifique a Ele, ao Deus que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Yeshua, Jesus, Jesus, Jesus. Nós queremos ainda mais engrandecer esse nome, dizendo que esse nome é lindo, é maravilhoso e poderoso. É o nome de Jesus. Aleluia. Tu és grandioso, Senhor. Veio pra nos resgatar. amor maior que o meu e o seu pecado. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é. Meu rei, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Certa vez havia um homem que ele estava em profunda crise. Só que esse homem, a palavra de Deus diz que não havia outro homem nascido de mulher tão bendito naquela época. Esse homem ele veio ao mundo com uma missão: preparar o caminho para Jesus. Estou falando de João Batista. Certa vez João Batista estava preso, estava com muitas crises.
João Batista chama os seus discípulos e fala para os discípulos irem até Jesus, perguntando se realmente Jesus era o escolhido de Deus, o Filho de Deus. Quando aqueles homens chegam a Jesus e falam: Jesus, João Batista manda te perguntar se realmente tu és o Filho de Deus. Sabe, queridos, nesse mundo muitos impérios, muitos reinos se levantaram. Todos ruíram. Todos os grandes homens que se disseram Deus, que se disseram fortes e poderosos, eles caíram. Porque tudo nesse mundo vai se passar. Esse mundo não é eterno. Nada, nenhum reino desse mundo é eterno. Então Jesus olha para aqueles homens e fala: manda dizer a João Batista que muitos cegos estão enxergando. Leprosos estão sendo limpos. Pessoas que não andavam hoje estão andando. A palavra de Deus está sendo anunciada aos pobres. Manda dizer a João Batista que esse reino não é um reino humano. Esse reino é o reino do céu. E ele é eterno. Ele é firmado na minha palavra. E eu vim aqui para cumprir. Manda dizer a ele: eu sou o Filho de Deus. Querido, esse é o teu Deus. Ele estabeleceu um reino. E não há vírus, não há crise no mundo que vai abalar esse reino. Porque ele é eterno. Ele sempre, sempre, sempre estará de pé. É o reino de Deus. Tu és o nosso rei, Jesus. A morte venceste. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Acima de todo nome. És invencível. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória. tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Poderoso esse Jesus. nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Declare: a morte vencesse. Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora Nós cremos na tua ressurreição, Pai. O céu te adora, proclama a tua glória, hoje ressuscitaste e vive estás. És invencível. És invencível, inigualável.
que todo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias. Tu és poderoso, Pai. Querido, nesse momento quero convocar, pedir com todo carinho, que você possa agora botar a mão no seu coração. Com certeza você conhece alguém que nesse momento está sendo muito atribulada. Com certeza você conhece alguém que nesse momento precisa ter um verdadeiro contato com o reino de Deus. Tanto você que está na sua casa, quanto você que está aqui no templo. Eu quero que nesse momento você se coloque no lugar dessa pessoa. Comece a orar por tantas pessoas nesse mundo sem rumo. Tantas pessoas nesse mundo que talvez estão na mesma crise que João Batista estava. Eu quero, querido, que você comece a orar e falar: Senhor, se revela a ela. Que nesse momento, querido, que você possa pedir que Deus possa abraçar essa pessoa, que o Espírito Santo possa tocar nela nesse momento. Comece a pedir, comece a orar. Interceda pelos seus amigos, interceda pelas pessoas desesperadas nesse mundo, que precisam conhecer o reino de Deus. Comece a orar, comece a orar. Comece a pedir. Se você está nos assistindo agora, se você está aqui no templo e você é uma dessas pessoas que talvez estão em crise, eu quero te dizer, querido, o que Jesus disse. Os sinais ainda se revelam nesse tempo. Jesus é um Deus ainda que cura, que liberta. O reino dele ainda está nesse lugar. O mesmo que ele disse a João Batista, ele te diz hoje. Há muitos leprosos sendo curados, pessoas sem rumo sendo curadas, pessoas que não tinham vida tendo vida, pessoas com esperança morta aprendendo a confiar em Deus. Toca nessa pessoa, Jesus. Toca nela, Pai. Toca nela, Senhor. Aleluia. Chamamos, Senhor. Entra com teu refrigério. Muda a atmosfera na vida dessa pessoa, que ela possa ter um verdadeiro contato contigo. Aleluia. Porque Filho do Homem nos libertou e verdadeiramente somos livres. Então nesse momento tudo que te aprisiona caia por terra em nome de Jesus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra te dizer:
verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra te dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno, não somos, Pai. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, eu sempre, sempre, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra te dizer: livre eu sou. Pra te adorar, 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 eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou. Cante mais uma vez com toda a doçura do seu ser. Eu sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Obrigado, Jesus. Porque, Senhor, somos livres, Senhor, para te adorar. Obrigado, Pai, porque por meio das crises, as tribulações, a igreja não para, Senhor, porque a igreja é viva, porque Tu és viva em nós. Senhor, nos abençoe, Pai, através da Tua palavra, que possamos, Pai, nessa noite, ser ainda mais surpreendidos pela manifestação da Tua glória aqui nesse lugar. Te amamos, te amamos, te amamos. E te queremos, te desejamos. E te amamos, Pai. Aleluia. Você pode adorar esse Deus. Glória a Deus. Te amamos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és Alfa, Ômega,
Tu és o início, Tu és o fim, Tu és tudo para nós. Te amamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. É estranho, né, nesse momento eu ter que pegar o microfone sem abraçar, né, sem apertar a mão, como é prática. Pois é, não pode. Eu sei que você ficou esperando. Nós somos uma igreja que abraça, né, somos uma igreja que quer estar junto, quer estar ligada. Mas o tempo é esse, né, eu quero aqui desejar a todos que estão aí online assistindo a esse culto, não apenas assistindo, eu espero que cultuando junto com a gente. Nós não queremos espectadores, Deus espera encontrar adoradores, mesmo nesse tempo de afastamento social. E é só um tempo, isso vai passar em nome de Jesus. Normalmente nós também faríamos alguns anúncios das muitas atividades que teríamos durante a semana, mas até nossas atividades também estão temporariamente suspensas e sendo reorganizadas. Eu vou chamar uma reunião agora, olha que coisa. Vou chamar uma reunião virtual, né, amanhã, às 7 horas da noite, meu coordenador Vinícius, né, vamos estar juntos amanhã às 7 da noite virtualmente, e pastora Fernanda. Nós temos que tratar alguns assuntos referentes à igreja, envolvendo a igreja em célula, e preciso que a gente alinhe esse negócio, tá bem? Queridos, vamos fazer virtualmente o nosso ofertório, amém? Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3. Vamos fazer virtualmente também o nosso ofertório. A Igreja de Jesus, enquanto CNPJ, enquanto organização civil, ela também tem lá custos a administrar, né? Então nós vivemos de doações, né, das contribuições dos irmãos, dos dízimos e ofertas. Então, ainda que virtualmente faremos, né, desejando que o Deus Todo-Poderoso abençoe aqueles que também poderão fazer a sua contribuição virtualmente. Nós estamos comunicando através das redes, né, qual é a conta da igreja para que alguém possa transferir, né? Nós vamos publicar isso, caso você queira contribuir, né? Nossa doação ela é sempre voluntária, né, segundo nos recomenda a palavra de Deus, ou seja, aquele cujo coração se mover para isso, assim entregue então oferta, traga oferta ao Senhor. Quero deixar registrado, né, que nós estamos aqui reunidos e somos apenas 38 pessoas, né? Foi limitada a quantidade de pessoas presentes, para que nós pudéssemos respeitar os espaços determinados aí pelo Ministério da Saúde. Então somos 38, todos aqui, exceto aqueles que são da mesma casa, né? Todos aqui respeitando o distanciamento e também, né, todos de mão lavada e assim ao mesmo tempo, né, sem abraços, sem apertos de mão e num ambiente ventilado, para que não haja qualquer risco de contaminação por qualquer pessoa, né? Então é bom que se registre isso para evitar que alguém possa dizer que nós estamos aqui burlando qualquer coisa. Não, pelo contrário, na verdade eu primo por aquilo que a ordem estabelece. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós precisamos ser obedientes às autoridades estabelecidas, e para um tempo de pandemia, a autoridade é o ministro da Saúde, que graças a Deus, né, temos um homem muito sábio lá, diante do comando do Ministério da Saúde do Brasil, e sobre o mundo, a Organização Mundial da Saúde, que estabeleceu os critérios que nós estamos observando, e nós estamos aqui vivendo apenas essa obediência que a palavra nos estabelece como sendo obrigatória, né? Devemos respeitar e obedecer às autoridades estabelecidas. Por isso também não estamos fazendo culto público aberto, como já fizemos no passado, onde teríamos aqui mais de 200 pessoas presentes. Provérbios capítulo 3, eu queria que você que está cultuando comigo, você que está aqui presente, pudesse ler comigo então os versículos número 9 e 10. Porque esse versículo nos traz um princípio da palavra de Deus. Quando nós observamos toda a lei do Senhor, nós somos abençoados por Ele. O versículo número 9 de Provérbios 3 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, a palavra nos recomenda então que nós separemos para Deus algo que nós entendamos ser as nossas primícias, porque Deus estabelecerá bênção sobre nossas vidas. E aí,
como creio, como a palavra me ensina, a bênção do Senhor estabelecido sobre uma casa faz com que essa casa prospere. Mas como não sou da teologia da prosperidade, preciso deixar isso registrado, eu entendo prosperidade para uma casa que vive em paz, para uma casa que tem saúde. Eu vou reforçar que tenha saúde, que tenha saúde, que tenha saúde, em nome de Jesus. Uma casa que tenha harmonia familiar, onde os componentes da família se amam e se respeitam, isso é prosperidade. E também haja o suprimento material, onde não falte o pão de cada dia, onde não falte a mão de Deus Todo-Poderoso, abrindo portas e estabelecendo ali a presença dEle. Por isso, agora que nós estamos nesse momento de dedicação, eu queria convidar você a orar comigo. Se você separar a sua oferta agora, você pode aí segurar a tua oferta na tua mão. Se você está aqui hoje e trouxe oferta, nós vamos recolher a oferta no final do culto, amém? Se você está em sua casa, reserve isso para Deus. Procure depois o teu líder através do WhatsApp, fale com ele, ele vai ser autorizado a receber a tua contribuição e fazer chegar até a igreja, tá bem? Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. Nós vamos falar com o Pai. Eu queria que você orasse agora comigo. Deus amado, eu trago em minha mão uma semente, assim como meus irmãos em suas casas ou aqui presentes trazem também uma semente em suas mãos. Uma semente que pode ser chamada de oferta ou pode ser chamada de dízimo. O fato é que é uma semente que nós lançamos no mundo espiritual. Aquele valor monetário, Deus, que está em nossas mãos, certamente deixa de ser material para ser espiritual, porque nós consagramos ao Senhor sobre o teu altar, Deus. E pedimos que essa semente lançada, como toda semente biológica, seja lançada em terra fértil, para que possa brotar, para que possa crescer, para que possa florescer e frutificar. E que no mundo espiritual seja então a vida do meu irmão abençoada, seja a família do meu irmão abençoada, seja a casa da minha irmã abençoada, seja a família da minha irmã abençoada, e que ali, Deus, haja prosperidade em todos os aspectos aqui já citados, Deus. Peço que o Senhor possa olhar para a casa do meu irmão com bênção sem medida, como diz a tua palavra, e que longe da sua casa passe a enfermidade. Mas peço também, Deus, que em nome de Jesus se abram as portas, Deus, porque há tantos desempregados, Pai. E nesse tempo de crise da saúde, certamente muitos outros já foram desempregados, Deus. Mas, Pai, eu conto com aquilo que a tua palavra me ensina. E a minha oração é que o pão nosso de cada dia não nos falte hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, porque nós, Igreja do Senhor, estaremos também nos sustentando mutuamente. E quero pedir então que a bênção que o meu irmão semeia hoje no reino, ela possa frutificar na vida de muitos que precisarão, Deus. Abençoa assim as nossas vidas, recebe assim a nossa semente. Eu oro ao Senhor pedindo em nome de Jesus. Amém, igreja? Bem, que Deus possa abençoar em nome de Jesus ao final do culto. Você pode então fazer a sua entrega se você trouxe. Você que está em casa, procure o teu líder para que ele possa te orientar. Amém? Eu queria reservar para hoje, noite em que nós vamos cear, e por isso quero pedir a você que está online, que você separe na sua casa já o pão e o vinho, tá bem? O vinho traduza, né, no suco de uva, né, para que nós possamos respeitar aqui também a dieta do álcool, né, que nós não praticamos. Então, separe o pão e o vinho, porque ao final da palavra nós vamos cear juntos, né? Para a igreja que está comigo aqui hoje, os 30 que estão presentes, nós separaremos então esse momento para que você saia da sua cadeira na ordem das fileiras, um de cada vez, para que não se forme fila, amém? E você possa pegar o elemento aqui na frente e retornar ao seu lugar. Você que está em casa, você vai aguardar a mesma orientação, para que aí você possa, junto com a sua família, tomar do pão e do vinho, para que você possa cear conosco. E para esse dia, eu reservei o livro de Êxodo. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, você em casa da mesma forma. Nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 12, o momento em que a Páscoa é estabelecida para o povo de Deus. Eu quero refletir sobre esse texto com você hoje, fazendo uma aplicação muito direta desse texto à vida da igreja fracionada. E se eu tivesse de dar um tema a esse sermão, eu colocaria: sobrevivendo ainda que fracionados. Porque hoje nós estamos reunidos através das casas. As famílias hoje são desafiadas
a fazerem o culto doméstico, a lerem a Bíblia em suas casas, porque nós não podemos ter aglomerações, a igreja não pode se reunir coletivamente, como fazemos sempre. Nossos encontros têm no mínimo em torno de 100 pessoas. Quando a igreja é lotada, pode chegar a quase 300 pessoas, e outras igrejas maiores que essa reúnem até milhares de pessoas, e nós não podemos. Não podemos, porque é tempo de nos preservarmos, obedecendo o estabelecido pelas autoridades. Logo, estamos fracionados. E o texto que nós vamos ler aqui agora nos mostra um povo que venceu fracionado. É isso que eu quero hoje refletir contigo, à luz dessa palavra. Momento em que também a ceia, como sendo o momento do Pascal, o momento em que nós também vivemos uma Páscoa com Cristo, é estabelecida. Daqui nasce todo esse movimento, e eu quero então refletir contigo a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz. E por isso, nós vamos ler então Êxodo capítulo 12, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13, ok? Se você encontrou, você pode dizer amém, e como eu dei muito tempo, eu sei que você achou, mas se alguém em casa não achou, peça socorro, alguém que está do teu lado, certamente ele vai te ajudar, tá bom? Êxodo capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a sua família. Cada um, marca isso aí na tua memória, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passareis pela terra do Egito, palavra do Senhor dizendo ao povo de Israel, versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, porque ela é para nós orientação e sabedoria para os nossos dias. E peço que de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, o Senhor possa usar essa palavra para falar aos corações que agora me ouvem, presente ou virtualmente. E peço, Deus, que sabedoria nasça em seus corações, conhecimento que gere mudança de comportamento e entendimento daquilo que é a tua vontade para esse tempo. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus, a tua palavra encontre nos corações um lugar muito especial,
para que aqueles que forem se descobrindo, aqueles que forem descobrindo o Senhor em meio a todas as falas, em meio a todos os acontecimentos, possam também entender o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Abençoa assim a tua igreja, abençoa cada homem, cada mulher que agora cultua conosco, cada homem, cada mulher que cultua em cada uma das igrejas que estão agora produzindo também um material virtual para o seu público, e peço que todos encontrem no Senhor o sustento, a bênção e a guarda nesse tempo. Eu oro ao Senhor pedindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele foi escolhido de propósito para a noite de hoje, uma vez que nós estamos vivendo esse tempo de separação social. De propósito porque, entenda, há um momento que o povo de Israel está vivendo muito especial e que faz, de alguma forma, um paralelo com o tempo que nós estamos vivendo. No contexto daquilo que nós lemos agora, nós temos o povo de Israel escravo. O povo estava no Egito, escravizado. Lembrando a palavra José, que era filho de Isaac, que estava, filho de Jacó, que estava governando o Egito, havia morrido. Um novo governante que não conhecia José começou então a oprimir o povo de Israel, e esse povo ficou ali debaixo da escravidão muito tempo. Nós acabamos de cantar, né? Nós somos livres porque Jesus nos fez livres para adorá-lo. Nós somos livres, cantamos agora há pouco. Aquele povo não podia cantar a liberdade ainda, porque aquele povo, ele estava de fato muito oprimido, e aquele povo não podia se reunir publicamente. Era um povo muito numeroso. A palavra de Deus aqui no mesmo texto, lá no versículo 37, vai dizer que só de homens saíram com Moisés naquele dia, ou naquele 15º dia, né, depois da Páscoa estabelecida, naquele primeiro mês, o mês religioso do povo judeu, do povo hebreu aqui nesse tempo, 600 homens, sem contar suas famílias, 600 homens, sem contar as mulheres, 600 mil homens, né, diz lá o versículo 37, assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, ou seja, sem contar mulheres e crianças. O povo era muito numeroso, aquele povo, 600 mil famílias não poderiam se reunir, porque eles eram escravos. Eles não poderiam estar coletivamente reunidos como agora. As igrejas não podem se reunir coletivamente, porque é um impedimento legal, por uma questão de saúde pública. Assim aquele povo também não podia. No entanto, aquele povo estava fortalecido, aquele povo estava unido por um único propósito, por um único Deus. E tudo isso se dá de uma forma muito visível no texto que nós acabamos de ler. A Páscoa foi estabelecida. Nós já sabemos que a palavra Páscoa vem de passar, que significa passagem. E até então nós aplicamos muito essa palavra à ideia do povo de Israel, agora livre, do povo de Israel livre do Egito, passando pelo mar Vermelho, passar pelo Mar Vermelho. Contudo, a palavra ela é aplicada especificamente nesse texto, ao momento em que haveria de passar o anjo da morte para ferir com a 10ª praga o povo do Egito. 9 pragas passaram, 9 pragas que foram usadas e startadas, iniciadas, usando o cajado de Moisés, usando uma autoridade espiritual estabelecida por Deus, um homem chamado Moisés. No entanto, a 10ª praga, ela é estabelecida por um anjo da morte, que é liberado sobre aquele povo, debaixo de uma palavra de Deus que tinha como propósito libertar o seu povo, porque Faraó estava com o coração endurecido, e aquele anjo passaria matando todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E então a Páscoa é estabelecida para que, no momento em que aquele anjo da morte passasse, a marca do sangue nos umbrais da porta pudessem mostrar que ali havia alguém que era do povo, alguém que estava debaixo do poder de Deus, guardado pela sua mão, que pertencia ao seu povo, e aquele anjo então passaria sobre. A raiz da palavra que gera o nome Páscoa
significa saltar. Ou seja, aquele anjo da morte passaria. Aquela casa, ele não entraria, mas saltaria, passaria por sobre aquela casa e não feriria ninguém que ali estava. Veja como é importante que nós tenhamos sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro. Há muitos símbolos aqui envolvidos, mas todos eles apontam Jesus. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que esses símbolos que a Bíblia nos traz, ele tem um propósito de apontar para o Novo Testamento. O Velho Testamento aponta para o Novo Testamento com o envio de Jesus, e então os símbolos aqui apresentados, eles são tipificam Jesus sobre a vida dos homens, ou seja, aquele sangue espargido de um cordeiro, haveria de liberar aquele povo da morte, como hoje o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, nos livra também da morte, para que o anjo da morte não passe e nos leve. Nós não morremos mais, aqueles que creem em Jesus vivem eternamente, a morte é apenas física e espiritualmente, seguiremos para o reino eterno. Eu separei algumas observações desse texto para nós entendermos isso. Páscoa é o início ou o recomeço de alguma coisa. O povo era escravo até ali. Estabelece a Páscoa e se estabelece então um novo ano para aquele povo. Um primeiro mês é estabelecido, e segundo a história desse povo, isso se dá mais ou menos no mês de março, abril. Por Jesuicidência, estamos no mês de março, no dia 29, se não me falta a memória. Meu relógio não me ajudou. Passando para abril. Ou seja, o primeiro mês que é estabelecido, inaugurado pela Páscoa, se dá mais ou menos no nosso outono. Para o povo judeu, era lá um período um pouco mais distante, que é uma outra região do globo terrestre. No entanto, é exatamente o início de algo novo, um novo calendário religioso para aquele povo. Um novo ano está começando, é o primeiro mês, como nós lemos aqui nos versículos iniciais desse texto de Êxodo capítulo 12. Ao 10º dia eles tinham que separar o cordeiro, ao 14º eles precisavam imolar o cordeiro. Esse recomeço inicia não só um calendário religioso para o povo, um calendário de relacionamento direto com Deus, mas também o início da sua libertação, porque imediatamente após essa 10ª praga, o povo sairia livre do Egito, poderia caminhar para o deserto naquele tempo, para adorar a Deus como era a sua vontade, poderia ir em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Agora eles estariam livres, era o recomeço, era o início. Amado, eu queria muito que você olhasse para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de coronavírus. Tenho gravado alguns vídeos para tentar ajudar as pessoas a entenderem o momento, mas com palavras mais de ajuda, mais de motivação. Mas é importante que nós entendamos que esse tempo em que o mundo parou, em que as pessoas tiveram que reiniciar as suas vidas por um outro caminho, profissionais têm que se reinventar, igrejas precisam se adaptar, cristãos precisam agora efetivamente voltar para dentro da sua casa, e dentro da sua casa iniciar uma nova relação com o corpo de Cristo, e com o Deus que governa e que reina sobre o corpo de Cristo. Esse é um tempo de recomeço. Queria muito que você fosse estimulado por essa palavra, a reavaliar a maneira como você se relaciona com Deus. Querido, você que está me ouvindo através da rede social, através da transmissão online, talvez você esteja muito distante de Deus, mas esse é o tempo que Deus parou todo mundo para dizer: eu é que tenho o governo sobre todas as situações. Na nossa reflexão feita um pouco antes de iniciarmos, eu dizia: e se fosse Jesus? Fomos todos pegos de surpresa. De repente, uma notícia, há um vírus, e pronto, o mundo está parando. E se fosse Jesus? Porque a Bíblia diz
que ele virá como em um assalto, de repente, imediatamente, sem que ninguém espere. Você não esperava, o comércio não esperava, a indústria não esperava, os políticos não esperavam, as igrejas não esperavam, nós não esperávamos. Amado, é o recomeço, é o reinício. Então, em nome de Jesus, ao invés de se desesperar, ao invés de ficar extremamente preocupado a ponto de não ter mais maneiras que você possa gerar de raciocínios lógicos que possam levá-lo a um crescimento, redescubra-se. Dependa mais de Deus. Porque Deus, na sua soberania, Ele está dizendo ao homem que é Ele que tem o governo sobre todas as coisas. Sabe, é terrível quando nós pensamos que nesse momento há pessoas discutindo coisas tão banais. Sabe, há pessoas, a culpa é desse, a culpa é daquele, foi esse que criou isso, foi aquele outro que inventou aquilo. Amado, onde é que na Bíblia diz que os males que assolam o mundo viria de extraterrestres? Me ajuda, por favor. Existe na Bíblia algum lugar que diga que os males que vão assolar o mundo e vão assolar as pessoas virão dos extraterrestres? Agora nós descobrimos Marte, e agora o homenzinho que foi a Marte, ninguém foi ainda, mas voltou de lá com algumas novidades que assolam o homem. Não, amado, é do homem que virá os males que assolam o mundo. Então, querido, para de se preocupar quem inventou, quem criou, quem é o culpado. Amado, aproxime-se de Deus, lembre-se de Deus. Ele está dizendo o seguinte: a vida passa logo, é rapidinho, sabe? As pessoas estão morrendo, e a minha grande preocupação é: estão morrendo conhecendo a Deus, ou estão morrendo distantes de Deus? Estão morrendo tendo a esperança da vida eterna, ou estão distantes de Deus e não têm a esperança da vida eterna? Ainda que eu creia que Deus é super maravilhoso, miraculoso, cheio de graça, eu prefiro partir para a eternidade com a convicção de que eu estarei nos braços do Pai assim que fechar os olhos aqui na terra. O fato é que pessoas estão perdendo tempo, igrejas estão perdendo tempo, discussões banais. Amado, é tempo de você amar as pessoas, é tempo de você se relacionar com as pessoas, é tempo de você voltar a falar com aquelas pessoas que você esqueceu. Lembra aquele parente que há muito tempo você não fala com ele, volte a falar com ele. Procure-o, encontre-o virtualmente, mas faça. Não podemos perder tempo, porque, querido, a vida passa como um vapor, já diz a palavra de Deus, e eu preciso que você entenda isso. Nos males que virão sobre o mundo, virão de pessoas mesmo, não é o homem com o seu pecado, desde o início, ele tem provocado todos os males que a terra tem vivido. Veja que a paralisação do coronavírus está deixando os rios mais limpos, o ar mais limpo, a natureza agradece, porque é menos carro rodando. Enfim, somos nós quem provocamos. Eu só quero dizer isso para mostrar que somos nós quem provocamos os males na face da terra que nos afligem. A terra está em degeneração, como toda a criação, por causa do pecado. Então, amado, lembre-se de Deus, fale de Deus, use a sua energia para anunciar Jesus, para falar do amor de Deus, para amar pessoas, cristãs ou não cristãs, continue amando as pessoas. É isso que importa, e foi isso que Jesus nos ensinou. Esse texto que nós estamos lendo mostra que aquelas pessoas, elas se reuniram nas suas casas. As famílias estavam reunidas para comer o cordeiro. E se alguma família era pequena demais, então elas se juntavam com uma outra família. Isso me lembra a célula. E aí, juntos, eles comeriam aquele cordeiro durante a noite. Quando eu vejo o povo de Israel, cada um na sua casa, recolhido porque não podem sair à rua, eu me lembro mais uma vez desse tempo que nós estamos dentro das nossas casas, recolhidos, muitos chamando de quarentena. Eu prefiro chamar de isolamento social, porque quarentena é algo muito mais específico, né? Mas é um isolamento social, estamos em nossas casas. E eu vejo o povo de Israel fazendo exatamente a mesma coisa. Estão dentro de suas casas, não podem sair. Claro, lá era uma noite, aqui são muitos dias. Vamos respeitar aqui o tempo estabelecido para cada um. Lá uma noite, mas estão todos dentro de casa, estão todos reunidos, estão todos cultuando a Deus. Todos separaram uma refeição para fazer debaixo de uma orientação. Um cordeiro haveria de ser morto naquela noite, para que assim o povo pudesse ter do sangue ele pudesse usar para guardar a sua casa. Querido, agora que você está reunido com a sua família, agora que você está aí, eu queria convidar você então a cultuar com a sua família, para que
também sobre a tua vida esteja o sangue do cordeiro, não do cordeiro, o animal quadrúpede que foi morto há tantos anos atrás, nos cerimoniais que eram usados antigamente, mas o cordeiro que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para livrar as nossas vidas. É isso que nós celebramos hoje, a Páscoa, que é aqui nesse texto, praticada com o cordeiro, com pães asmos, pães sem fermento e com ervas amargas, elas é o símbolo que vai apontar para a ceia de Jesus. Lembre-se, a ceia ensinada por Jesus foi ensinada no dia de Páscoa. Por isso nós estamos usando esse texto hoje como referência. O que significa dizer, querido, que naquela ceia o cordeiro estava presente, o pão estava presente. E quem é o pão? O pão é o próprio Jesus, como diz lá em João, eu sou o pão da vida. Mais uma vez está lá o corpo, está lá o sangue do cordeiro presentes na Páscoa. Mas eles têm mais um elemento chamado ervas amargas, como lemos aqui. O que são as ervas amargas? As ervas amargas precisam lembrar ao povo do tempo de escravidão, para que o povo saiba que ele não deve desejar o mal para suas vidas, viver na escravidão, viver debaixo de julgo, viver debaixo do peso do mundo. Amado, o que significa dizer que eu e você, que alcançamos graça em Cristo, Ele achou graça em nós, e nos encontrou e nos chamou para perto, precisamos nos recordar também, de que nós não somos tão bonzinhos assim, de que nós não somos tão perfeitos assim, nós não somos detentores de todo conhecimento, não somos, estamos muito longe disso, pelo contrário, somos todos pecadores, precisamos lembrar da amargura do pecado da nossa vida, sabe para quê? Para todos os dias nos convertermos e novamente dependermos do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, todos os dias nos convertermos, apresentarmos nossas vidas diante do Senhor e dizer, Deus, derrama de novo sobre mim o teu sangue, porque eu careço da tua misericórdia. Eu queria muito que você entendesse que viver o amargor do tempo faz o homem se lembrar quem ele é. Talvez alguns hoje estejam indignados, se perguntando, onde está Deus? Porque, amado, Deus tem nada a ver com isso, me perdoe. Quando eu digo que os males provocados são provocados pelos homens que inventaram desobedecer a Deus, não foi Deus que se desobedeceu para causar o mal, é o próprio homem. E sabe o que Deus tem a ver? A única coisa que Deus tem a ver com isso é que Ele continua olhando para a gente, nos amando e desejando profundamente que nós ouçamos a voz dEle, e Ele possa dizer ao ouvido dos cientistas, Ele possa dizer ao ouvido dos políticos, Ele possa dizer ao ouvido dos governantes, olha, o caminho é esse aqui, siga esse caminho aqui, e vocês vão achar a solução. Mas os homens são muito independentes, donos de si mesmo, descoberta antecipada do conhecimento. Lembra da história do Éden? Aquela árvore você não deve tocar, a árvore da ciência, do conhecimento, antecipou demais a coisa, e acabou usando para o mal aquilo que era para ser do bem. Falta agora voltar para Deus, dar ouvidos a Ele, para que Ele possa iluminar a mente dos cientistas, iluminar a mente dos governantes, iluminar a vida dos poderosos, para que eles possam ter a ideia, saber o que fazer, porque é de Deus que vem toda a resposta para a humanidade. Cabe ao homem crer nisso, cabe ao homem se render a essa verdade, sabendo que Deus está acima de todos, e Ele continua olhando por todos, amando a todos e sofrendo muito quando cada vida se perde por causa de uma doença que foi estabelecida no homem por causa das práticas do próprio homem. Então eu queria que você hoje, amado, pudesse refletir sobre isso, sabendo, o sangue do Cordeiro precisa estar dentro da tua casa. O sangue do Cordeiro precisa ser derramado sobre a tua vida, como isso já foi feito de maneira perfeita e eterna por Jesus. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda a morte, porque aquele que crê em Jesus não morre mais, como já afirmado antigamente. Essas pessoas estavam reunidas, grupos de mais ou menos 10 pessoas, aproximadamente 10, 15, dependendo do tamanho da família. A igreja, o povo de Israel, não a igreja, mas o povo de Israel estava reunido, cada um em sua casa. E sabe o que me chama a atenção nessa verdade? É que eu não estou falando de 30 pessoas, eu não estou falando de 300 pessoas, eu não estou falando de 3.000 pessoas, eu estou falando de 600.000 famílias. Diz o versículo 37 que nós lemos, somente homens, sem contar mulheres e crianças, 600.000 saíram a pé do Egito naquele dia. Sabe o que é você conseguir organizar famílias, 600.000 famílias,
no mesmo lugar, porque não podem se reunir, mas no mesmo lugar, digo, suas casas, e ali todos viverem aquele processo e serem abençoados, porque nenhum dos primogênitos do povo morreu. Isso significa dizer que Deus foi de fato vivido dentro daquelas casas. Querido, a tua casa é um lugar de ministração, a tua casa é um lugar de bênção. Viva Deus dentro da sua casa, não dentro do templo apenas. Muitas pessoas estão precisando ir para os templos para sentir a presença de Deus. Não, sinta dentro de casa. Aquele anjo da morte passou e passou por cima das casas do povo de Israel, porque a presença de Deus estava sendo vivida no seio das famílias. E ali, querido, mesmo fracionados, 600.000 famílias fracionadas em muitas casas, mesmo ali, viviam um sentimento de comunidade. Havia união entre aquelas pessoas. A principal prova disso é que nenhum dos primogênitos daquelas famílias morreu. Se talvez a Bíblia relatasse que, olha, na família de X, na família de Y morreu um, isso talvez mostraria que não havia unidade daquela parte com o todo. No entanto, ela relata que nenhum dos primogênitos morreu, o que significa dizer que havia harmonia e unidade. Amado, mesmo à distância, viva nessa harmonia com o corpo de Cristo, porque o que nos liga não é o abraço, o aperto de mão apenas. Isso é muito importante e muito bom. Em breve voltaremos a viver isso, mas o que nos liga é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus em nós que nos liga. Você orando aí, eu orando aqui, Deus agindo em todos nós. Nós aqui congregando e todos que agora estão assistindo também vivendo o mesmo movimento. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que isso produz efeito no mundo espiritual. É agora que Deus está selecionando aqueles que creem e aqueles que não creem. Agora. Porque é agora que nós veremos qual é o resultado da igreja fracionada, espalhada em suas casas. Quando tudo isso passar e tudo isso acabar, e nós pudermos novamente voltarmos ao convívio harmonioso, ao convívio da aglomeração, como nós gostamos, movimento de massa, quantos retornarão? Quantos teremos que ir buscar porque enfraqueceram e morreram? Mas antes que isso aconteça na tua vida, eu quero deixar para você essa palavra: viva a presença de Deus agora em nome de Jesus. Você é um com o corpo de Cristo. Não desanime, não se desfaleça. Deus é contigo aí na tua casa. É essa unidade do Espírito, através da oração, através da leitura da palavra, através das mensagens que nós mandamos um para o outro, através dos vídeos que nós compartilhamos, através das palavras de motivação, de fortalecimento que nós multiplicamos. É a partir disso que Deus tem agido na vida da sua igreja nesse tempo. Então, querido, viva isso. Intensifique isso, para que você seja corpo como foi esse povo reunido em suas casas naquela noite, permitindo que Deus agisse de maneira que nenhum deles se perdessem. A morte do cordeiro também era um movimento feito pela família. A família vivia aquele momento da morte do cordeiro. O cordeiro era guardado do dia 10 até o 14º dia daquele mês. No 14º dia ele era imolado. Onde? Na casa. Com quem? Presente. Toda a família presente. O que me diz, a partir desse texto, dessa leitura, que o Cordeiro, Jesus, ele morreu pela tua família toda. Não foi só por você. Se você estiver me ouvindo, você pode dar glória a Deus? Se você estiver me ouvindo, você pode dizer glória a Deus. Jesus morreu pela família toda. Aquela família estava reunida, toda ela coberta pelo poder de Deus. Um cordeiro macho e sem defeito de até 1 ano. Essa afirmativa que o texto nos traz, de que o cordeiro que deveria ser morto, ele deveria ter no máximo 1 ano, aproximadamente 1 ano, enfim, ele passa uma ideia de preciosidade. Veja, a ovelha passou a ser o principal animal usado pelo povo de Israel. O cabrito ele foi deixado de lado com o passar do tempo, com a cultura do povo. Aqui diz que poderia ser tanto um cordeiro como um cabrito.
Só que o cabrito foi deixando de lado e foi sendo vivido com o cordeiro. Você já viu ovelha novinha, com menos de um ano? Ou de até um ano? Gente, é a coisa mais fofa do mundo. É a coisa, sabe, dá vontade de agarrar. É mais gostoso que bichinho de pelúcia. E sabe o que é você imolar, derramar o sangue de um bichinho inocente e puro como aquele, tão dócil e tão fofinho como aquele? Isso mostra o quão precioso foi a morte de Jesus para o nosso Deus. Por isso João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque é muito precioso, sabe, o cordeiro morreu muito precioso para pessoas que ele julga muito preciosas. Você que me ouve, você que me vê, você é alguém muito especial para Deus. Ele deu o melhor que ele tinha, o seu cordeiro. Então eu queria muito que você conseguisse perceber que na vivência com o Espírito de Deus em você, na vivência com o corpo de Cristo, na unidade do corpo, você tem um valor imensurável para Deus. Valor imensurável. Nada nesse mundo pode retirar de você o valor que Deus colocou. Então preste atenção, valorize isso na sua vida, valorize a presença de Deus, valorize o cordeiro que morreu por nós, o cordeiro que entregou a sua vida por nós. Eu queria terminar pensando que aquele sangue espargido sobre os umbrais da porta, com o passar do tempo ele foi substituído pelos rituais religiosos do povo de Israel, quando estabeleceram o templo. Ele foi sendo substituído, e o sangue que era derramado lá no templo, depois que deixaram de se reunir nas casas, e passaram a usar apenas o templo como referência, ele era espargido e jogado sobre o altar, o sangue do cordeiro. Veja, o que foi criado por Deus, é que esse sangue do cordeiro precisa marcar a entrada das nossas casas. Por favor, não precisa matar bichinho nenhum, não faça isso. E não precisa sujar a sua porta de sangue, não faça isso. Lá no tempo de Israel, lá no tempo do cativeiro, havia um símbolo que era a marca do sangue no umbral da porta, que era colocado na entrada. Por que na entrada? Para proteger a família toda. Então eu queria que você lembrasse que Jesus já declarou, eu sou a porta. Ele também é o pão, ele também é o caminho, ele também é a vida, ele também é a ressurreição, e ele entregou o seu sangue por nós. Então, o sangue que agora digo, passados os anos, espargido lá no altar, deve voltar para casa. Viva Jesus na casa, mais uma vez. Consagre as portas da tua casa, ore na porta da tua casa, pedindo ao Senhor que abençoe a tua casa, a porta de entrada. Ah, pastor, minha casa é grande, tem 3 portas, glória a Deus, a principal. Peça ao Espírito de Deus que guarde aquele lugar com o poder dele. Sabe por quê? Porque ao final disso, aqueles que creem passarão ilesos por essa praga que está voando por aí, por essa praga que está espalhada por aí. O objetivo final do momento da Páscoa era livrar o povo da morte. Viva a Páscoa na sua vida. Leve o sangue do cordeiro para as portas da sua casa, para dentro da sua casa, para que a praga passe, querido, em nome de Jesus. Para que ela passe por cima e não alcance a tua casa nem a tua família. Ah, pastor, mas se eu fizer tudo isso, a praga entrar, querido, hoje cada vida é um templo do Senhor. E cada homem é livre para fazer a sua escolha. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você escolheu Jesus, faça a sua parte. Aquele que não fizer a sua parte, cada um arque com as consequências da sua escolha. Somos todos livres, lembre-se disso. Mas eu queria desafiar você também a lutar contra essa pandemia espiritualmente. Lave as mãos, use álcool gel, lave tudo com detergente e sabão, não abrace, não aperte mão, não esteja no meio das aglomerações, faça a sua parte, mas faça a sua parte espiritual também.
Leve Deus para dentro da sua casa, leve Deus para as portas da sua casa, peça a Ele que dê ordem aos anjos dele para guardar a tua casa, faça a sua parte espiritual, porque lembre-se disso, um dia o mundo todo passará. Pode não ser do coronavírus, mas quanto tempo levará para um outro mal acontecer? Qual será o próximo mal que o homem vai atrair para o mundo e vai assolar a humanidade inteira? Eu que sou um pouco mais velho, lembro bem da chamada Guerra Fria. Aos mais jovens recomendo ver o filme O Maior de Todos os Medos. Ele conta aquele tempo e esse autor do filme leva às últimas consequências quando os governantes mundiais resolveram apertar o botão vermelho. Veja, você vai entender um pouquinho do que era a Guerra Fria naquele tempo. Eu que sou daquele tempo, lembro bem, década de 80, 70 para 80, a chamada Guerra Fria. E querido, chegamos muito perto de alguém apertar o botão vermelho. Não aconteceu. E eu estou falando de 40 anos. Engraçado. Eu vi uma postagem recente falando sobre 40 na Bíblia. Eu achei muito interessante aquela postagem. 40 dias de jejum no deserto de Jesus, 40 anos peregrinando no deserto do povo de Israel, 40 dias de Moisés no monte falando com Deus, 40. Engraçado, a Guerra Fria tem 40 anos mais ou menos, contando os dias, década de 80 para a década de 20, agora do ano 2000, 40 anos. Quanto tempo levará para o homem inventar uma nova coisa? E será que essa nova coisa não vai destruir o mundo? Será que de fato Jesus não está voltando? Será que de fato não estamos cada vez chegando mais perto daquele dia que o Apocalipse disse que aconteceria? Eu não sou pregador do Apocalipse, eu sou pregador de vida. Mas eu preciso refletir com você, eu preciso que você reflita, para que você entenda uma coisa. Isaías, capítulo 55, para nós terminarmos. Vou permitir que você abra a tua Bíblia. Vou dar tempo para você marcar, se você não marcou esse texto ainda, na sua Bíblia. Isaías capítulo 55. Vamos ler do verso 5 e verso 6. Até onde Deus mandar, verso 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Está falando dos gentios que correram para Jesus, já que o povo judeu o rejeitou. Se eu fizer uma associação com os dias de hoje, eu vejo as nações tentando se unir, chegando para perto uns dos outros, povo que se estranhava por causa de uma doença. Verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É isso que eu quero dizer para você, é tempo de buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de perder tempo, não é tempo de usar mal o tempo, é tempo de buscar o Senhor e pedir a Ele que Ele conclua toda a obra das suas mãos, porque Ele é perfeito para fazê-lo. Amém? Vamos orar? Amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo encontro dessa noite com a Tua igreja reunida aqui nesse lugar ou nos lugares distantes, ou nas casas, agora para aqueles que assistem. E peço, Deus, que em nome de Jesus a Tua mão poderosa esteja sobre suas vidas para despertá-los. Desperta a igreja, desperta povo de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Olhe agora para a criação, olhe para o mundo, porque o mundo geme e aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Pai, eu peço que agora cada crente, Deus, aquele que estava mais fraco, aquele que estava mais frio, aquele que estava mais distante, aquele que estava mais fervoroso, cada crente possa ser desafiado a atrair a Tua glória para a sua casa, a atrair a Sua glória para junto de si, Deus. E peço que cada casa e cada família seja marcada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para que a praga passe distante deles, passe por cima e não os alcance, para que eles saibam que Tu és Deus aqui na terra,
e que o Senhor continue operando da mesma forma na vida daqueles que ouvem e obedecem a Tua palavra. Eu continuo orando, Deus, dá sabedoria aos governantes, dá sabedoria aos cientistas, dá sabedoria àqueles que têm poder para mudar a história, para que eles nos encontrem uma solução. Mas, Deus, sabemos que o mundo está em degeneração e que muito em breve o Senhor voltará. Então faça conforme a Tua vontade, independente da nossa vontade. Nós assim oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar o Ministério do Louvor. Nós vamos caminhar para o final, vamos cear juntos. Você que está na sua casa, quero convidá-lo a também separar na sua mesa aí o pão e o vinho. E, na ordem, o sacerdote da casa entregará os elementos às pessoas da sua família, ou à sacerdotisa, se esse é o caso da sua família. Você vai pegar o pão, entregar àqueles que estão contigo, vai pegar o vinho, entregar àqueles que estão contigo, para que você possa cear conosco agora. A ceia é um cerimonial simbólico nesse tempo, ainda que o povo de Israel, o povo que se reunia com Jesus, tinha uma mesa farta diante deles. Espero que seja esse momento na sua casa, o momento do jantar. A ceia é jantar, você possa comer a ceia cerimonial e depois cear com a sua família, sentado à mesa, com a televisão desligada, para que juntos possam conversar e viver esse momento. Amém. Eu vou ler o texto da palavra de Deus que encontra-se em Romanos, capítulo 11. E enquanto eu leio, eu vou pedir que a igreja se movimente. Amém. A começar da primeira fileira, vem um, pega, depois da segunda fileira, vem outro, pega, retorna ao seu lugar, tá bom? Enquanto eu vou lendo, você vai se movimentando, tá bom, igreja? Para a gente poder ganhar tempo aqui nesse momento, ok? Então, Romanos, perdão, 1 Coríntios, eu falei Romanos, desculpe. É Romanos, 1 Coríntios. Agora sim, capítulo 11, verso 23, enquanto eu leio, por favor, se movimentem. O apóstolo Paulo nos ensina a respeito da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. A palavra de Deus é muito clara. Devemos observar então a presença de Deus em nossas vidas como corpo de Cristo, para que possamos participar desse momento. Segura aí, daqui a pouquinho nós comeremos juntos em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Amém? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, Deus Pai o abandonou. O peso do pecado Ele levou.
vocal primeiro, por favor. Quero convidar a igreja a se pôr de pé em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus. Pastor Marco Aurélio, por favor. Nós vamos agradecer ao Senhor agora, amém? Para você também. Todos juntos vamos celebrar a ceia. Lá Deus declara em um só espírito, um só desejo de ver essa praga passar. Ceia, jantar noturno. A esperança em Cristo é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. Então queria que simbolicamente a tua ceia hoje fosse também um apelo ao Senhor, um clamor ao Senhor, para que a praga passe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer isso agora. Pastor Marco Aurélio vai orar, agradecendo a Deus pelo corpo de Cristo. Você que está em casa, faça o mesmo, ore conosco. Essa humanidade, como o Senhor olhou um dia. Senhor Deus, cesse toda dor, cesse todo vírus, toda praga, Senhor Deus, que foi lançada sobre essa humanidade, que tem gerado tanta dor em tantos corações, tantos irmãos, tantas pessoas que agora estamos assistindo, então, Senhor Deus, vivendo uma ansiedade, um pânico, um medo tão grande da morte. Mas o Senhor é um Deus da vida. O Senhor nos prometeu vida e vida com abundância. O Senhor nos prometeu que ainda que morrêssemos, nós ressuscitaríamos contigo. A morte não nos pararia, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus da vida. O Senhor nos prometeu isso. Então, Senhor Deus, te agradecemos nesse momento. Te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado por esse amor tão incondicional com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Nós queremos reatar nossa aliança contigo. Senhor Deus, aquele que está assistindo pela internet, que possa fazer, Senhor Deus, um concerto contigo nessa noite. Nós queremos iniciar, Senhor Deus, uma nova trajetória, abrindo mão das nossas falhas, nossos pecados, ó Pai, e reconhecendo, Senhor Deus, que nós carecemos de estar bem próximo de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós não podemos viver, Senhor. E nós reconhecemos isso. Sem Ti nada somos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E a vida dando graça, comamos todos. Agradecidos, Deus, pelo corpo de Cristo que foi partido por nós, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, pedindo, Deus, que o cálice que temos em nossas mãos simbolize, Pai, agora, e se reflita no mundo espiritual como sendo o sangue do Cordeiro que levamos para as nossas casas, Deus. Porque assim como a Páscoa estabelecida por Israel, para que a
a morte não passasse pelas casas. Profetizamos vida em todas as casas, onde está derramado agora o teu sangue, em nome de Jesus. Agradecemos porque o sangue do Cordeiro foi derramado para o livramento de todo homem que crer, todo homem que buscar no Senhor. E eu peço, leva muitos a conhecerem e amarem ao Senhor. Muito obrigado porque Jesus morreu por nós e hoje nós temos vida abundante, vida eterna em Cristo. Que passe a praga e permaneça o teu amor e poder sobre nós, guardando toda a tua igreja, toda a humanidade com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém? Tendo dado graças a Jesus, tomou o cálice e disse: esse é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos em nome de Jesus. Deus amado, eu peço que a tua bênção esteja estabelecida sobre a tua igreja, Senhor. Eu peço que todos os meus amados sejam guardados pelo teu poder. Peço, Pai, que a tua igreja prospere e cresça, ensinando e pregando a tua palavra, vivendo em amor como igreja de Cristo. E porque o Senhor nos amou primeiro, declaramos, nós somos apaixonados pelo Senhor. E assim nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, agradecidos por todas as tuas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode glorificar ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus! Declaramos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada homem e sobre cada mulher que tem buscado no Senhor esperança e vida. Salva o homem, salva a mulher, salva a humanidade e atrai ao teu poder sobre esse lugar, para que a praga passe, em nome de Jesus, para que a enfermidade cesse, em nome de Jesus, para que venha a cura, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana de bênção, cheia da presença do Senhor, cheia da glória dEle, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão do seu santo e doce Espírito seja sobre você, igreja gloriosa de Jesus, aqui em Jardim Silvana, sobre todos os bairros desse Brasil imenso, assim como sobre todo mundo. Assim nós oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Para você que assistiu ao vivo, Deus te abençoe, viva uma semana de paz, fica ligado em nome de Jesus, aleluia. Oi, olha, eu fiquei sabendo agora, Denise e Maurício lá em Brasília, beijo no coração de vocês. Felipe e Amanda lá em Portugal, beijo para vocês. Sei que talvez sejam os mais distantes, né, nesse momento.
mas que nós sejamos muito ligados em espírito em nome de Jesus, tá bem? E o Senhor abençoe poderosamente vocês aí na terra que vocês estão, tá bom? Que o Senhor guarde vocês em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração de vocês, a todos que estão distantes, mesmo em outro estado, em outro país. Deus abençoe você em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês, tá bem? Deus abençoe. Beijo. Até breve em nome de Jesus. Deus abençoe.